Olá, mais uma vez estamos chegando até você e a gente quer agradecer exatamente a sua audiência, você está nos seguindo e seja então um braço forte para nós. E eu hoje estou num lugar diferente, não estou no estúdio, nem estou na praia como nós fizemos outros podcasts. Hoje eu estou de paletó e gravata porque eu venho da terceira conferência municipal de promoção da igualdade racial. Quero até mandar um grande abraço ao meu amigo, coordenador do evento, que é o Sérgio Granja. Parabéns aí pelo evento e vamos trabalhar isso a fim de que a gente tenha uma cultura realmente de igualdade para a humanidade, não só de Fortaleza, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, dito isto, eu quero, na verdade, começar. E eu estou hoje aqui com duas personalidades, dois grandes irmãos e amigos. Eu estou com a Juliana, já gravei um podcast com a Juliana, e agora com o Gabriel. E aí um dia, Gabriel, vamos gravar também um podcast e só você para eu ter as considerações da sua pessoa acerca da sua vida, do seu trabalho. Você é um jovem também, então eu fico muito feliz em estar na Igreja Batista do Planalto e poder ter essa dimensão de trabalho com jovens, com adultos, com adolescentes. A igreja ela tem assim um trabalho muito pontual com essa faixa etária e eu fico muito feliz com isso. Hoje eu queria trazer para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem, uma parábola, um sermão, aliás, não uma parábola, um sermão do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha, onde ele vai proferir as bem-aventuranças. É o sermão mais conhecido, é o texto da Bíblia mais lido e é o texto da Bíblia com mais interpretações diferentes. E eu queria de dois jovens como vocês, Juliana e Gabriel, trazer para aqueles que nos veem, até mesmo saber as considerações que vocês têm acerca desse versículo. Está no Evangelho de Mateus, eu vou usar o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e são na verdade 12 versículos. Vamos fazer uma leitura dinâmica, assim, eu vou ler 2, 3, vocês leem 2, 3 e a gente conclui, e aí eu faço as minhas considerações acerca desse trecho da Bíblia Sagrada, tá bom? Vou começar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se lhe assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ok, beleza. Então esse é o texto que a gente quer trabalhar hoje. Só para vocês terem uma ideia, a palavra usada pelo escritor, ou talvez uma referência, a própria palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo, no grego é Makarios, e dá a ideia de ser feliz. Então o que Jesus estava trazendo para aquele seu colegiado de discípulos, mas também para a grande multidão que estava lá, aquela quantidade de pessoas, ele estava dizendo: olha, se vocês querem ser felizes, comecem a praticar isso aqui, vivam dessa forma. A felicidade, então, eu acho que é o alvo maior do que todos nós queremos. Nós queremos ser felizes. Felizes em todas as áreas, não é verdade? Nós queremos ser felizes no casamento, nós queremos ser felizes na família, nós queremos ser felizes na nossa profissão, nós queremos ser felizes diante da sociedade, pelo reconhecimento daquilo que nós fazemos. Então, eu acho que Jesus estava dando conselhos importantíssimos. Aí, Gabriel, ele diz assim: bem-aventurado os que choram, porque na verdade eles serão consolados. Depois ele diz, quando ele vai falar sobre
aqueles que são pobres de espíritos, porque na verdade deles é o reino dos céus. Como é que tu entende esses versículos, principalmente esse versículo que fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque eles verão o reino de Deus, e bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados? Como é que você entende? Assim, eu acho que Jesus queria dizer isso. Certo. Eu acredito que, lendo isso, Jesus queria falar um pouquinho sobre o reconhecimento de quem nós somos sem Ele. Como assim? Quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, somos pessoas que dependem de algo, somos pessoas que têm a necessidade de algo, que no caso é realmente o Senhor, é realmente a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas que vamos nos apegar àquilo que nós precisamos, né? Então, quando nós somos pessoas pobres de espíritos, pessoas que reconhecem que temos um espírito fraco, que somos pessoas fracas realmente, podendo ter a maior força do mundo, podendo ter maior quantidade de dinheiro do mundo, mas sendo pessoas pobres em espírito, nos tornamos pessoas que não temos esse acesso ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que temos a necessidade de Jesus Cristo, e a partir daí nós iremos buscá-lo. Quando nós reconhecemos que precisamos de algo, temos a necessidade, nós vamos buscar, né? Então acredito que ele queria dizer justamente isso, com os pobres de espírito, pessoas que realmente têm essa necessidade da presença dele, e aí são pessoas que automaticamente buscam a presença dele. E se a gente evocar nesse pensamento a ideia de pobreza, não a ideia de necessidade material, necessidade de valores, se a gente evocar a ideia da pobreza no sentido da humildade também, bem-aventurado aqueles que são humildes, que embora tenham haveres, embora tenham posses, eles não são garbosos, não são aqueles que se ufanam achando que são muita coisa, que eles mantêm uma moderação. Esse princípio traria para nós a felicidade, porque a gente não deve se pautar, pelo menos penso eu, naquilo que a gente tem em relação a viver feliz. Porque às vezes a gente tem, mas não é feliz. Eu conheço pessoas ricas que não passam necessidades, mas são felizes. E aí a ideia da pobreza, gostei da tua observação, faz parte talvez do contexto que o próprio Senhor Jesus Cristo estava falando para aqueles discípulos, da pobreza no sentido, olha, você tem que a cada dia buscar a ter mais espiritualidade, vivenciar mais presença de Deus na sua vida, porque aí sim, quando você busca estar perto de Deus, essa pobreza espiritual, essa pobreza do não entender quem verdadeiramente é Deus, começa a ser dissipada. Você percebe assim também? Da mesma maneira. Quando nós reconhecemos, né, que temos essa necessidade, e também, como o Senhor falou, sobre a humildade, são coisas extremamente necessárias, porque Jesus, ele foi um exemplo de pessoa humilde, né? Foi um exemplo de uma pessoa que realmente, ele era simples, ele era um ser humano, era Deus, e continuava simples. E aí a gente vê a importância disso no próprio Senhor Jesus, né? Que é realmente buscarmos ser pessoas que tá lá, conforme os passos de Jesus Cristo. E aí a gente consegue buscar realmente a felicidade verdadeira, né? Que para muitas pessoas no mundo é algo, mas a felicidade que Jesus nos traz é algo totalmente diferente. Não é algo limitado a uma vida eterna, né? Mais do que dinheiro e mais do que patrimônio, Exato. Uma consciência tranquila diante de Deus, nessa simplicidade da vida, acho que é felicidade. Acho que traz felicidade. Juliana, no versículo 5 do Sermão das Bem-aventuranças, ou do Sermão do Monte, Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são, na verdade, esses mansos e que terra eles herdarão, na tua visão desse texto? Bom, quando eu leio esse texto, né, vem essa palavra de mansos, traz a ideia de mansidão, né, que é justamente aquela ideia de paz, de tranquilidade, né, e aí me lembra também a pessoa de Cristo, né, acho que
aliás, todo o texto, todo o contexto mostra ali o caráter de Cristo, que ele também quer mostrar para que nós também tenhamos esse caráter. E aí Jesus, ele era uma pessoa mansa, né? Eu lembro até quando Jesus era rebatido com os fariseus, né? Quando os fariseus ali iam contra Jesus, e Jesus sempre respondia, digamos assim, de forma mansa, né? Ele não rebatia com raiva, com ira, ele não retrucava da mesma forma que os fariseus vinham até ele, né? E isso é um exemplo para nós com essa mansidão de Cristo, no sentido da gente também sermos pessoas que promovem a paz, né? Pessoas que promovem a mansidão, né? Que não geram conflitos, que não estão ali para gerar raiva ou gerar algum tipo de ira, mas que estão ali sempre no intuito de promover uma paz, de promover um ambiente manso, de serem pessoas mansas também com os outros, né? E aí quando ele fala de herdarão a terra, eu creio que ele está fazendo uma alusão ali ao reino dos céus, né? Também essa questão do reino espiritual, de termos ali o nosso lugar nos reinos celestiais, né? No tempo no Antigo Testamento, o povo ia à procura de uma terra, né? Que era a terra prometida, isso, né? Canaã. E aí no Novo Testamento ele já faz essa alusão à terra prometida. O Apocalipse aponta para um princípio escatológico do final dos tempos, exatamente, onde na verdade Jesus promete, né, a nova terra, o novo céu. Exatamente, é justamente isso que eu penso. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa relação das bem-aventuranças, nesses 2 ou 3 versículos que nós enfocamos hoje, como é que você percebe essa visão do crente? E aí eu estou falando de nós evangélicos, claro, crente de modo geral, nós temos presbiterianos, católicos, assembleanos, enfim, muitas denominações que se pautam na Bíblia, que usam a Bíblia como palavra de Deus para as suas doutrinas, para as suas fontes de cerimonial, cultico. Como é que você entende Jesus diante de uma grande multidão, miscigenação de culturas, de ideias, de pensamentos? Ele dizia assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo e perseguirem, disserem todo mal contra vós. É na verdade o versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Como é que vocês veem isso no mundo moderno, no mundo de hoje? Você acha que tem perseguição àqueles que procuram viver pautados na Bíblia, na palavra de Deus? Eu não falo nem de perseguição denominacional. Eu acho que hoje a gente já quebrou essa hegemonia de contenda entre denominações, mas eu digo entre princípios cristãos, princípios morais e éticos de vida. Como é que vocês veem isso? Vocês estão jovens. Esse versículo, né, versículo 11, e pegando também um gancho aqui do 12, sim, eu acho também bem interessante, porque é como se fosse uma palavra de Jesus encorajando os discípulos, né? Ele fala primeiramente, claro, felizes são aqueles, por minha causa vão sofrer zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E aí ele vai dar uma palavra de encorajamento logo em seguida, né? Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Né? Então, Jesus ele vai tratar o que nós vamos passar, né? O que a gente passa também até hoje, sofre perseguições, justamente nesse sentido que o Senhor falou, mas só que Jesus vai trazer, digamos, com a recompensa, né? Por passarmos por isso, né? E vai trazer também um sentimento de despertar em nós um sentimento de perseverança e de esperança nele. Né? Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então seria assim, mesmo diante de uma grande perseguição ou de uma grande dificuldade em ser cristão, a gente se alegrar por isso? Tá feliz por isso? Quer dizer, estão me perseguindo porque eu sou crente, mas eu estou feliz, porque a Bíblia já dizia isso. É mais ou menos assim? Eu acredito que ele puxa um pouquinho para o lado da esperança, do que vem depois disso, né? No domingo passado, o senhor falou sobre Paulo, né? Sim. E nós vemos que ele já sabia o que aconteceria com ele. Ele já estava condenado à morte, mas mesmo assim, Paulo, em nenhum momento ele cessava a sua fé no Senhor. Isso. Em nenhum momento Paulo ele desacreditava ou se entristecia ao ponto de abandonar a sua fé, né? Então, eu acredito que é justamente isso, quando Jesus Cristo
ele nos diz que nós seremos felizes por passarmos por tais provas, significa que em um certo momento tudo isso vai valer a pena, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, que nós podemos correr por conta do Evangelho, vai valer a pena. Um texto que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita a somente essa vida, somos as pessoas mais infelizes que existem. Então, a nossa esperança não vai estar aqui, não vai se basear somente nessa vida, né? Vai ser uma esperança para uma vida eterna. Então, acredito que essa felicidade que ele diz, bem-aventurado, é justamente isso. Pode ser que na terra, se ele nos abençoar, se ele quiser que seja na terra, mas a certeza dessa bênção é lá nos céus, é com ele, por uma eternidade, né? Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena ter fé, mesmo que as coisas estejam difíceis, a gente permanecer fiel ao Senhor. Com certeza. Até porque Jesus não prometeu que a gente viveria bem aqui na terra, né? Não que a gente não possa ter bonanças, mas ele prometeu que estaria conosco independente da situação boa ou numa situação ruim. Mas em todo o tempo ele vai estar conosco. Amém. Então é nisso que a gente precisa confiar. Brigadão aí, Juliana, brigadão aí, Gabriel. Eu quero agradecer primeiramente você por estar aí nos vendo e ouvindo, e quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Queria que você desse um clique aí de gostei, né? Clica lá no gostei e comenta também o nosso podcast. Nós somos a Igreja Batista do Planalto, aqui no Papicu, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, pertinho do Hospital Geral de Fortaleza, e também aqui próximo ao Shopping Rio Mar. Vem nos fazer uma visita e muito obrigado por você estar conosco. Deus abençoe você.